Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o albendazol, que é um antihelmíntico de amplo espectro de ação. O albendazol é um medicamento que tem duas formas de apresentação. Além dessas formas de apresentação, esse medicamento está indicado para tratar uma grande variedade de condições causadas por vermes. Mas podemos perceber que há grande dúvida sobre este medicamento, principalmente em pacientes que são submetidos ao tratamento com albendazol. Diante desse contexto, devemos conhecer melhor sobre albendazol, como tomar. Albendazol tem duas formas de apresentação, tem na forma de comprimido e na forma de frasco. E muita atenção às gestantes, fiquem bastante alerta. Você já se perguntou ou perguntou para algum profissional de saúde se o albendazol pode ser administrado durante a gravidez ou durante a gestação? Alguns pacientes, quando tomam o albendazol, podem apresentar alguns efeitos colaterais, que podem vir causar assim incômodo no paciente. O albendazol é um medicamento de uso oral, indicado para tratar uma grande variedade de condições causadas por vermes. Vocês sabem também que é um medicamento muito conhecido e usado pela população. Diante desse contexto, é importante deixar bem claro aqui para vocês sobre o albendazol serve para quê? Isso mesmo. Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o albendazol, que é um antihelmíntico de amplo espectro de ação. Antes de você tomar qualquer medicamento, você precisa conhecer inicialmente as formas de apresentação deste medicamento. No caso do albendazol, tem duas formas de apresentação, tem na forma de comprimido e na forma de frasco. Na forma de comprimidos temos no mercado os comprimidos de 200 mg e comprimidos de 400 mg. Outra forma de apresentação do albendazol que temos no mercado é na forma de frasco. São frascos de 10 ml, sendo que esses frascos têm uma concentração de 40 mg por ml de suspensão oral. Popularmente conhecido, chamam de albendazol infantil ou albendazol para criança, certo? Quando o albendazol vem na forma de frasco. Então você já sabe que o albendazol nós temos duas formas de apresentação, na forma de comprimido e na forma de frasco. Guarde essa informação porque vai ser importante no momento de administrar este medicamento. Antes de eu começar a falar aqui para vocês como você deve tomar o albendazol, eu vou falar rapidamente aqui, está abordando, sobre as principais indicações do albendazol. Vou ser rápido e sucinto, sendo que o albendazol está indicado para o tratamento quando o paciente tem ancilostomíase, ascaridíase, oxuríase, necatoríase, teníase, tricoríase e também estrangiloidíase, tá certo? Todos esses são parasitas em que o albendazol está indicado. Voltando aqui para o ponto principal desse conteúdo aqui desse vídeo, é sobre a posologia, como você deve tomar o albendazol. O albendazol ele pode ser administrado por via oral em adultos e crianças maiores de 2 anos de idade, com uma dose única de 400 mg de albendazol em uma única dose. Mas no caso do tratamento de estrangiloidíase e teníase, nesse caso, exige um tratamento que dura 3 dias consecutivos, onde vai tomar 400 mg no primeiro dia, 400 mg no segundo dia e 400 mg no terceiro dia. Se não ocorrer a cura nesse caso, após 3 semanas deve-se efetuar um segundo tratamento. Ou seja, você tomou 3 dias de medicamento e você não ficou bom, você vai repetir depois de 3 semanas esse mesmo tratamento. E se for de dose única, a mesma situação, você vai repetir depois de 3 semanas essa mesma dose, se for a dose única de 400 mg. Então você já sabe que esse medicamento também ele pode ser administrado na forma de comprimido de 400 mg, mas também temos esse 400 mg na forma de frasco que pode ser administrado em criança. Então agora você já sabe as principais indicações e também como tomar esse medicamento, tá certo? Então é importante essa informação para você não se enganar. Mas lembre, esse medicamento ele tem que ser prescrito pelo médico, ele vai avaliar inicialmente a real indicação desse medicamento. Uma vez que ele indique esse medicamento, você pode administrar à vontade, mas você leve em consideração essas orientações que eu acabei de dar aqui para vocês. Respondendo à pergunta que foi feita no início desse vídeo, albendazol serve para quê? O albendazol está indicado para ancilostomíase, uma doença parasitária causada por vermes nematodas do gênero Ancilostom ou Necator, popularmente conhecida como amarelão ou doença do Jeco Tatu.
A ancilostomíase é uma das principais causas da anemia por deficiência de ferro, principalmente em regiões endêmicas. O albendazol serve também para quando o paciente está apresentando ascaridíase. Mas o que é uma ascaridíase? Também conhecida como lombriga, tá? Agora você não vai mais esquecer. É uma doença assim, infecciosa causada por verme Ascaris lumbrigode. A infecção ocorre quando se ingere um ovo, por exemplo, do verme, que podem estar presentes nos alimentos contaminados, como frutas e verduras mal lavadas. Por exemplo, uma verdura que cai no terreiro e não é bem lavada pode ser essa verdura contaminada e de repente pode ser ingerida pelo paciente ou pela população. Então, também é possível contaminar-se brincando assim, por exemplo, na terra onde tem essa lava, onde você não vai lavar a mão, de repente vai ingerir, vai levar essa mão até a boca. Assim você vai se contaminar também com a ascaridíase, tá certo? Então, essas duas situações que eu acabei de colocar, que o albendazol serve para ancilostomíase e também para ascaridíase. Além dessas duas indicações que eu acabei de citar do albendazol, o albendazol também está indicado para oxiuríase. O que é uma oxiuríase, enfermeiro? A oxiuríase, também conhecida como enterobíase, que é uma infestação do intestino causada por oxiúrio enteróbios vermiculares. Geralmente isso daí pode vir a acontecer em crianças, mas também pode vir a acontecer em membros adultos de sua família e também cuidadores. Pode acontecer também em pessoas institucionalizadas e aquelas também que têm contato anal, oral durante o sexo com o parceiro, onde o parceiro, nesse caso, pode estar infectado e pode vir a acontecer o que nós chamamos de oxiuríase, tá? Que é causado pelo enteróbios vermiculares. Mas outra indicação do albendazol é para necaturíase. A necaturíase é uma infecção intestinal causada pelo parasita Necato americano, um nematóide da família Ancilostomidae, também conhecida como ancilostomíase, que é chamado também de amarelão ou doença do Jeque Tatu. Então você já sabe que o albendazol então está indicado também para oxiuríase e também para necaturíase. Nós devemos deixar bem claro aqui para vocês que o albendazol serve para tratar pacientes também que apresentam teníase, que é uma doença intestinal causada pela ingestão de carne mal cozida ou crua de porco, ou carne mal cozida ou crua de boi, que contenha larvas de parasitas chamados de Taenia soli e Taenia saginata. A teníase também pode ser contraída ao consumir, por exemplo, o paciente ou a população ao consumir embutidos feitos com carne de animais. Além disso, o albendazol serve também para tratar pacientes que apresentam tricuríase. No caso da tricuríase, que é uma infecção parasitária intestinal causada pelo nematoda Trichuris trichiura, que é muito importante você conhecer esse nome, Trichuris trichiura, que é popularmente conhecida como verme chicote. Então você acaba de saber que o albendazol também serve para tratar pacientes que apresentam teníase e também tricuríase. Além disso, outra indicação do albendazol, ou seja, o albendazol serve para quê? O albendazol também serve para tratar pacientes que apresentam estrongiloidíase. Mas o que é uma estrongiloidíase, enfermeiro? No caso da estrongiloidíase, é uma infecção também parasitária causada por um verme chamado de Strongyloides stercoralis. Esse nome, Strongyloides, é o gênero, Stercoralis é a espécie. Nesse caso, é um parasita que se instala no intestino humano, aonde se desenvolve e também se reproduz no intestino humano. Então, esta é uma outra indicação do albendazol. Portanto, eu acabei de responder aqui para vocês, o albendazol serve para quê? O albendazol serve para ancilostomíase, ascaridíase, oxiuríase, necaturíase, teníase, tricuríase e também estrongiloidíase. Portanto, o albendazol serve para uma grande variedade de parasitas. Quando você faz uso do albendazol, você está se tratando contra o ancilóstomo, contra a ascaridíase, oxiuríase, necaturíase, teníase, tricuríase e também estrongiloidíase. Mas, de acordo com a dose específica de cada tratamento, então vai abranger um tipo de tratamento. Então, a escolha da terapêutica, a dose certa para cada parasita
é definido aí pelo médico. Mas eu vou gravar um vídeo, vou estar falando sobre as doses, as posologias do albendazol. Assim você, quando for administrar esse medicamento que foi escrito pelo médico, você vai poder assistir o vídeo e ter mais segurança para administrar esse medicamento. Indo direto ao ponto sobre as contraindicações do albendazol, ou seja, aquela situação que eu vou expor para vocês que você não pode tomar o albendazol. Por exemplo, se o paciente apresenta hipersensibilidade aos benzimidazólicos, nesse caso ele não pode tomar o albendazol. Por exemplo, a suspensão oral de albendazol contém um ingrediente chamado de ácido benzoico, que pode causar reações alérgicas, tá certo? E essas reações alérgicas são irritação na pele, nos olhos, nas membranas e também na mucosa. Se você apresenta, por exemplo, brotoeja, coceira ou espirro, pare de usar esse medicamento e procure assim uma assistência médica. Assim o médico vai lhe consultar, vai avaliar a situação e se você estiver apresentando hipersensibilidade, ele pode suspender esse medicamento que você está usando e passar um antialérgico. E se você gosta desse tipo de alerta, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo na rede social. Assim você vai levar informação para as pessoas que você ama. De quem você ama, você sempre vai o quê? Querer o bem e vai estar em primeiro lugar aqui para vocês. Outra situação em que o albendazol está contraindicado, ou seja, uma outra situação em que você não pode administrar o albendazol é quando a paciente está gestante ou está grávida. Como os demais derivados benzimidazólicos, o albendazol é teratogênico e também embriotóxico em animais de laboratório, como camundongos e coelhos. O termo teratogênico é uma terminologia que vem do grego e significa monstro. Nesse caso, o albendazol, um agente que pode causar alterações no desenvolvimento embrionário ou fetal, resultando consequentemente em malformações, alterações funcionais e também distúrbios neurocomportamentais. A teratologia, nesse caso, é uma área da medicina que estuda as anomalias e malformações que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento fetal. Portanto, se o albendazol causa alterações teratogênicas e embriotóxicas em animais em laboratório como camundongos e coelhos, então existe evidências de alteração genética. Por isso que nesse caso está contraindicado durante a gestação ou gravidez. Assim, para prevenir danos teratogênicos, recomendamos assim você, logo que você identifique que você está grávida, iniciar o seu pré-natal imediatamente. Porque os profissionais que estão atendendo ali vocês estão preparados para atender esse tipo de situação. Eles sabem, você que está grávida, o medicamento que você deve e não deve tomar, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação. E se você tem alguma intenção de ficar grávida ou gestante, consulte um obstetra para realizar um planejamento familiar para você. Assim você vai programar a sua gestação, tá certo? Então é muito importante você evitar assim esses danos teratogênicos que podem ser em consequência de medicamentos. Como nesse caso que eu estou falando aqui para vocês, que o albendazol está contraindicado durante a gravidez e durante a gestação. Que é a mesma coisa, essas duas expressões, durante a gravidez ou gestação, tá certo? Então fique muito atento contra essas contraindicações, contra essa situação que você não pode tomar o albendazol quando estiver gestante. Outra situação em que o albendazol não deve ser administrado, ou seja, outra contraindicação do albendazol, é durante a lactação ou a amamentação. O albendazol não deve ser administrado em mulheres durante a amamentação. Só deixando bem claro aqui para vocês, não se sabe se o albendazol ou seus metabólitos são excretados no leite materno. Então por isso que existe essa interrogação, se pode ou não pode administrar o albendazol durante a lactação. E nesse caso, para você ter mais precaução, é bom você não prescrever ou não administrar o albendazol durante a amamentação ou lactação. Neste caso em específico que eu estou falando aqui com vocês, pode haver um risco potencial para o lactente, que é no caso o recém-nascido. O uso do albendazol em mães durante a amamentação deve ser assim cuidadosamente considerado e geralmente é recomendado apenas quando há os benefícios, nesse caso os benefícios
superam o risco, ou os riscos assim são pequenos com relação aos benefícios. Então tem que ser muito bem avaliado. E essa avaliação é dada pelo médico, o médico que está atendendo essa mãe que está amamentando. Então, pessoal, em linhas gerais, é preferível não administrar albendazol durante a amamentação ou durante a lactação. Outra contraindicação do albendazol é para crianças menores de 2 anos de idade. A bula desse medicamento e várias literatura vem trazendo que o albendazol está contraindicado para crianças que têm menos de 2 anos de idade. Ou seja, você não deve administrar o albendazol nessa faixa etária. Mas uma pequena observação eu vou deixar aqui para vocês, tá certo? Então, para crianças entre 12 e 24 meses, o albendazol pode ser utilizado numa dose de 200 mg ao dia, após avaliar o risco-benefício desse medicamento para essa faixa etária. E essa avaliação ela tem que ser feita pelo médico, tá certo? Não é por pessoas que não são médicas, não é por uma dona de casa, com muito respeito às mulheres, não é pelo pai, muito respeito pelos pais, mas também você não pode dar um medicamento assim por conta própria, tá? O médico inicialmente tem que avaliar o risco-benefício, uma vez que não há estudo, por exemplo, que garanta a segurança nessa faixa etária. Só vai ser realmente administrado esse medicamento nessa faixa etária se avaliar o risco-benefício, se houver realmente a necessidade de administrar esse medicamento nessa faixa etária, tá certo? Se realmente o paciente estiver precisando. Um dos efeitos colaterais que o albendazol pode vir causar no paciente que está fazendo uso desse medicamento é que o paciente pode ter efeitos colaterais dermatológicos. Um desses efeitos colaterais a nível dermatológico que o paciente pode vir apresentar é, no caso, o prurido, também conhecido como coceira, que é uma sensação desagradável que provoca assim a vontade de coçar a pele. Outra reação dermatológica que o albendazol pode vir causar é a alopecia, que é a queda de cabelo, que é reversível nesse caso, também conhecido como calvície. Então, se você está fazendo uso do albendazol, de repente começou a coçar muito a pele ou começou a cair o cabelo, nesse caso, é considerado uma das reações adversas do albendazol a nível dermatológico. Mas outro efeito colateral do albendazol que pode vir causar no paciente é a nível do trato gastrointestinal, aonde o paciente ele pode vir apresentar dor epigástrica. Os efeitos colaterais, por exemplo, do albendazol, mais comum nesse caso, é essa dor epigástrica que pode ocorrer durante o tratamento com este medicamento, aonde o paciente vai se queixar ali dor na região do abdômen. Além da dor epigástrica, o paciente ele pode vir apresentar também diarreia, que é uma alteração no intestino que se caracteriza principalmente por um aumento das evacuações e as fezes ficam bastante amolecidas e líquidas. Então não se esqueça, até agora, a nível do trato gastrointestinal, o paciente pode vir apresentar o quê? Dor epigástrica. Ele pode vir apresentar também o quê? Diarreia também. Além disso, o paciente ele pode vir apresentar também náusea, que é uma sensação desagradável de desconforto na região superior do abdômen, que pode ser acompanhada de vontade de vomitar. Então já falei aqui 3 efeitos colaterais do albendazol que pode vir a acontecer a nível do trato gastrointestinal, como no caso dor epigástrica, diarreia e também náusea. Mas nós não podemos deixar de falar do vômito que o paciente pode vir a experimentar. O paciente que está tomando albendazol pode sim vir a apresentar vômito, que é a expulsão forçada do conteúdo do estômago pela boca. Então você já sabe, se está usando o albendazol, de repente você vomitar, esse é um dos efeitos colaterais do albendazol. Além do vômito, o paciente ele pode vir a apresentar boca seca, também conhecido como xerostomia, que é a sensação da falta de salivação na boca. Então você já sabe que o paciente então ele pode vir a apresentar também vômito e também boca seca. E a nível do sistema nervoso central, o albendazol causa efeitos colaterais? Sim, a nível do sistema nervoso central, o albendazol também causa efeitos colaterais. O paciente ele pode vir a experimentar cefaleia, que é dor de cabeça, o paciente pode vir a apresentar. Além da cefaleia, o paciente pode vir a apresentar tontura também. Eu acabei de abordar aqui com vocês sobre os efeitos colaterais do albendazol a nível do trato gastrointestinal, a nível do sistema nervoso central e também a nível da pele. Quanto à interação do albendazol com alguns medicamentos que vai potencializar seu efeito, o primeiro que eu vou abordar aqui é sobre a cimetidina.
Mas inicialmente vou falar para vocês o que é a cimetidina para você compreender melhor o nosso conteúdo. No caso da cimetidina, que é um medicamento, ou seja, é um fármaco antagonista dos receptores H2, inibe consequentemente e seletivamente a secreção de ácido no estômago e reduz assim a produção de pepsina. Assim, a cimetidina auxilia no tratamento de distúrbio do trato gastrointestinal superior, cuja diminuição da acidez alcance a remissão e prevenção de recidivas que gerem benefícios para o paciente relacionado ao alívio dos sintomas, como no caso da úlcera duodenal, úlcera gástrica e úlcera de boca também, que pode ajudar a aliviar esses sintomas. Então, essa interação do albendazol com a cimetidina vai causar, consequentemente, uma potencialização do efeito do albendazol. Nesse caso da interação do albendazol com a cimetidina, ocorre, consequentemente, que eu estou repetindo para vocês, o aumento da concentração desse medicamento, como no caso o albendazol. E os efeitos dessa droga também vão ser potencializados. Então, aumenta a concentração do albendazol, aumenta também o efeito dessa droga, porque aumentou a concentração. Assim, consequentemente, vai acontecer o que vai acontecer no paciente? O maior risco de reações adversas. Se aumenta a concentração, aumenta o efeito, então vai potencializar também o maior risco de reações adversas para esse paciente que está usando a cimetidina. Então, você já sabe, a interação do albendazol com a cimetidina pode vir causar aumento da concentração do albendazol, aumento do efeito dessa droga e também vai potencializar ou o paciente vai apresentar maior risco de apresentar reações adversas ao albendazol. Outra interação do albendazol é quando esse medicamento interage com a dexametasona. No caso da dexametasona, que é um medicamento sintético que pertence à classe dos glicocorticoides ou corticosteroides, que é usado para tratar principalmente doenças inflamatórias e alérgicas. Tem, por exemplo, a dexametasona, efeito anti-inflamatório, antialérgico e também imunossupressor. Além disso, a dexametasona reduz também os sintomas, por exemplo, de dor e coceira também. Pode ser também indicado para tratar, por exemplo, amidalite aguda. Nesse caso da interação do albendazol com a dexametasona, nesse caso, essa interação do albendazol com a dexametasona vai também ocorrer o aumento da concentração do albendazol e o aumento do efeito também, aumentando assim o risco de reações adversas. Então você já sabe, se o paciente está tomando a dexametasona, você não deve administrar o albendazol para esse paciente, porque vai potencializar, vai aumentar a concentração do albendazol, vai aumentar o efeito desse medicamento e vai aumentar o risco de reações adversas nesse paciente. Ao contrário, se o profissional pergunta para o paciente, está tomando dexametasona ou tomou alguma dexametasona injetável por via intramuscular, que tem dexametasona por via intramuscular e também tem dexametasona por suspensão oral e também na forma de comprimido. Então, se está tomando qualquer uma delas, nesse caso, o profissional de saúde tem que saber por quê. Pode vir a acontecer a potencialização do efeito do albendazol. Se vai aumentar a concentração, vai aumentar o efeito dessa droga, vai potencializar também o risco de reações adversas do paciente ao albendazol. Quanto à interação medicamentosa do albendazol com praziquantel, que é um medicamento não muito conhecido, mas eu vou falar o que é o praziquantel. No caso do praziquantel, é um antihelmíntico antiparasitário de amplo espectro de ação. Esse medicamento ele é administrado contra inúmeras espécies cestóides e também trematóides. Por exemplo, esse medicamento pode ser administrado no paciente que apresenta taenia sólida, tá certo? E pode matar a taenia sólida consequentemente, porque ele é um medicamento assim, de amplo espectro de ação. Mas o ponto principal que quero falar para vocês é que esse medicamento, uma vez que é administrado junto com o albendazol, pode aumentar a concentração do albendazol. Aumentando a concentração vai aumentar o efeito também desse medicamento em nosso organismo. Se aumentar o efeito desse medicamento em nosso organismo, vai aumentar também o risco de reações adversas ao albendazol com relação ao paciente, tá certo? Então você já sabe, uma vez que o paciente está tomando esse medicamento, como no caso praziquantel, se você administrar o albendazol, vai potencializar o albendazol. Ao contrário, se está tomando o albendazol e for de repente administrar o praziquantel, nesse caso também vai acontecer a potencialização do albendazol, nesse caso, e o paciente ele pode vir a apresentar reações adversas, ou seja,
vai potencializar que o paciente possa vir a apresentar reações adversas ao albendazol. E se você está chegando agora nesse canal, você gosta desse tipo de conteúdo sobre medicamentos, você pode se inscrever, é de graça, você não paga nada, dá um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Assim você vai poder ajudar mais o nosso canal e também a crescer cada vez mais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.